começando mais um episódio do nosso Café com Nanda. E hoje com um convidado mega especial. Ele, que eu vulgo a dizer que é um dos maiores fãs de Cláudia Leite do Vale do São Francisco e o dono proprietário da maior agência do Vale do São Francisco, que é a agência que eu tenho um carinho imenso, que trabalha junto em parceria com o meu marketing também, maravilhosa, que eu sou apaixonada também. Ele, dono proprietário da PG7, o maravilhoso e único Paulo Bittencourt. Meu Deus do céu, que prazer. Amigo, estar que aqui. Felicidade ter você hoje aqui conosco. Rapaz, o que é que eu falo depois de uma apresentação dessa, né? Não, o maior fã de Cláudia Leite do mundo. Sou, eu acho que aqui sou mesmo. Acho que na verdade só eu gosto. Não, Mas você é um que bom, espetáculo. eu gosto de ser diferente, então tá tudo certo. Único. É isso aí. E pra gente começar hoje, eu queria que você falasse um pouco quem é Paulo Bittencourt. Eita, vamos Pra lá. você, quem é o Paulo Bittencourt? Acho que Paulo Bittencourt é criativo, muito, sonhador. Eu acho que às vezes eu sou até mais sonhador do que criativo. Aí eu uso da minha criatividade para realizar esses sonhos, sabe? Mas sou muito dedicado, isso aí é desde criança mesmo. Sou dedicado assim ao extremo e sou muito correto. Eu acho que quando a gente é correto em tudo que vai a fazer, as coisas elas fluem melhor. Você consegue construir esse caminho com mais facilidade, né? Então acho que as três coisas que mais me definem é a criatividade, os meus sonhos e a minha retidão, sabe? Acho que durante a minha trajetória eu nunca optei pelo que fosse mais fácil, mas que fosse atingir o outro, que fosse passar por cima de alguém por conta disso. Eu sempre busquei ser muito honesto, verdadeiro, intenso. E às vezes isso até atrapalha, por ser verdadeiro demais, honesto demais, que não estou errado, né? Mas eu acredito que foi essa minha intensidade que me trouxe até aqui, até esses resultados aí. E eu não sei se você lembra, mas a gente se conheceu em um bar. Lembro, no Barcanas. No Barcanas. Barcanas, lembro. Com um amigo em comum que nós temos, que Sim. nos apresentou. E naquela época você era só assessor. Isso, certo? exatamente. De lá pra surgir a PG7, como foi essa trajetória? Vamos lá. Eita, passou um filme que eu lembrei. Você tava vestido preto. Lembrei. Eu lembro que eu já conheci a fama de Paulo como assessor. Isso. E naquela época que eu conheci Paulo, parecia que eu tava conhecendo assim... Meu Deus, um mega famoso, porque eu tava começando Sim, na eu minha lembro. fase de influência digital. E Paulo era uma referência do mercado, porque ele tinha essas conexões, essa ponte do influencer, desde aquela época já existia, Sim. do influencer para as empresas. E um dos meus sonhos era ter Paulo como meu assessor. E graças a Deus foi realizado. A gente vai contar mais na frente essa fase da gente. Exatamente. Vamos lá. Na verdade, tudo começou muito despropositalmente, né? Eu sou bacharel em Direito, uma coisa que... Poucas pessoas sabem. Eu sou bacharel em Direito. Minha formação é o bacharelado em Direito. Me formei em 2018 na FACAP. E eu já me formei sabendo que eu não iria advogar. Os meus colegas de classe, eles sabem disso. Eles já diziam, sem saber que Paulo está aqui por estar, né? Que ele não vai advogar, não. Mas era um sonho da minha mãe. Minha mãe sempre sonhou em ter um filho advogado ou ter um filho formado. Tudo E ela você sempre e sua disse mãe isso. têm uma conexão incrível, Muito, né? Muito. E minha mãe, a gente é um só. E aí, eu também, tanto que eu me formei, com um mês eu peguei o diploma e disse, pronto, tá aqui. Agora Você tem seu filho em Direito. Exatamente. Agora eu vou tocar o meu barco em coisas que eu gosto e coisas que eu acredito. E foi um processo, Nanda, de 1 ano e meio, até eu me encontrar no que realmente eu queria. Eu tinha algumas suposições na cabeça, pensei em começar outra universidade, só que aí eu fiz o que eu chamo da maior faculdade da minha vida, do qual eu sou muito grato até hoje. Com 9 meses que eu estava formado, eu recebi o convite de Jaqueline Maia. Sim. Jaqueline Maia me convidou para fazer parte da equipe dela, como comercial da equipe dela. E aí eu entrei pro comercial de Jaqueline Maia e aconteceu que eu ficava no comercial e no marketing. Sim. E comecei a estudar sobre isso porque eu precisava atuar, né, lá dentro da empresa dela, nesse setor. E eu costumo dizer a todo mundo que minha faculdade foi Jaqueline Maia. Foi assim, onde eu aprendi a ser metade do profissional que eu sou hoje. A escola da vida. A escola da vida. Com já que eu aprendi sobre a excelência de você ter um serviço muito bom,
Com o Jaque eu aprendi a como você tratar o seu cliente, independente da situação. Com o Jaque eu aprendi a como você se portar e você ser firme assim, nas suas decisões como um empreendedor. Porque hoje eu acho que você sabe muito bem que é isso, empreender de fato é pros fortes, né? E Jaque me ensinou bastante coisa. E aí veio a pandemia. Na pandemia, o primeiro setor que parou foi o nosso, que foi o setor de eventos. E eu lembro que na época, Jaque nos reuniu e disse, ó, a gente vai trabalhar todo mundo home office. E eu imperativo, não paro um segundo. Aí eu acordava, que tinha rotina de trabalhar, me arrumava, ligava o computador para ficar em casa trabalhando. E eu louco, eu digo, gente, eu não vou aguentar isso não. Porque sempre fui muito agitado, muita adrenalina, os eventos, a correria do escritório, o contato ali com o cliente, né? Eu ficava responsável pelas comissões de formatura, então todas as comissões eram muito conectadas comigo. E veio um momento que a pandemia não acabava e eu disse, rapaz, eu vou fazer alguma coisa. E eu acho que pouca gente sabe isso que eu vou falar agora, sabe? Pouquíssimas, acho que umas 3 pessoas no máximo. Algo em primeira mão aqui pra gente. Quando eu pedi o desligamento de Jaque, né, foi muito dolorido. É como se eu estivesse me separando de uma mãe. E eu tenho essa referência materna dela até hoje. Eu lembro a gente chorando muito, mas sem poder se abraçar, né? E eu disse a ela o seguinte, eu preciso fazer algo por mim, porque eu não sei quando é que isso vai acabar. E a sensação que eu tinha era, por mais que eu fosse realizado profissionalmente lá no escritório dela, ainda não era algo que eu tinha feito, tipo assim, essa é a história de Paulo, sabe? Você estava lá, mas ainda estava sentindo aquele gostinho de tô aqui, é mais ou menos o que eu quero, mas ainda não é onde eu quero chegar. Exatamente. E o que é que acontece? Foi aí onde eu digo que o digital mesmo, a produção de conteúdo me salvou. Porque eu pedi o desligamento, estava tudo certo e organizado para ir fazer uma faculdade de marketing em Salvador, inclusive já estava matriculado. Só que eu senti algo no meu coração me falando a todo tempo assim, Paulo, você precisa fazer alguma coisa, porque se você pegar a Covid, você vai morrer, porque você é o presidente do grupo de risco. Meu Deus! E aí já vem aquele primeiro trauma, de aquele medo de querer ir, né? Isso, eu digo, Paulo, e eu sentia isso. Eu lembro que eu, trancado em casa, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa por mim, porque se o mundo acabar, eu não fiz algo. Não teve algo que disse assim, foi Paulo que fez isso. Sim. E aí eu recebi um convite. E esse convite foi muito especial, foi um convite que transformou minha vida. Eu recebi um convite, acho que eu posso falar a marca, né? Tudo bem. Eu recebi um convite da Saborei, em Juazeiro. A Saborei me ligou e eu lembro como hoje, como Soninha disse. Soninha disse, Paulo, estou precisando de alguém para gerenciar as nossas redes sociais. E eu soube que você é muito criativo e muito bom pelas coisas que eu via você fazendo lá em Jaque. Você topa vir aqui para a reunião? Eu disse, topo. Aí fui para essa reunião. Quando eu cheguei lá, ela disse, ó, as lojas estão fechadas e eu preciso movimentar o Instagram para poder a gente ter resultados no digital. Eu lembro que eu virei para ela e disse, Soninha, eu não sei nem por onde é. Mas eu lhe garanto que eu vou estudar. Vamos fazer um mês de experiência. Se eu gostar e você gostar, a gente permanece e a gente segue com o trabalho. Se eu não gostar, e se eu não der o resultado que a senhora espera, então infelizmente é porque não é para ser. E quando eu saí da casa dela dessa reunião, ela me recebeu em casa, né? Por conta da pandemia ela não estava indo para a loja. Quando eu saí, eu disse, acho que é algo ligado a isso aqui. E aí eu comprei meu primeiro curso online na época de Gabriel Medina, que é Gabriel Santini. Eu tô nas Olimpíadas, viu, gente? Gabriel Santini, que é um dos maiores produtores de conteúdo do ramo de alimentação no Brasil. O cara é um fera, em São Paulo. E aí eu comprei o curso dele, um curso que era pra fazer, tipo assim, em um mês. Eu fiz em 3 dias, trancado dentro do meu quarto. Você se empolgou ali, maratonou o curso. Maratonei o curso todo. Quando terminei, eu disse, tô pronto. Aí comecei a Saborei. Eu lembro que eu cheguei lá, tinha um bolo como esse, inclusive. Você parece que sentiu. Eu botei a touca, peguei o celular e eu disse, eu vou filmar igual a ele, vou fazer foto igual a ele.
E aí eu comecei a tirar foto e fazer vídeo dos bolos. E quando eu tenho essas fotos até, eu digo, gente, como era que o povo gostava? Gostava e comprava. Feio demais. Só que o que era que eu entendi? A minha foto e o meu vídeo não era bom, mas a minha ideia do que eu queria para a foto e para o vídeo era boa. E a gente começou a trabalhar. Começamos a trabalhar, de cara eu peguei uma Páscoa. E eu saborei o forte e chocolate, né? São os doces. Peguei uma Páscoa, eu disse, vamos brocar Vou dar nessa meu Páscoa. nome. Vou dar meu nome nessa Páscoa. E quando eu cheguei na Saborei já tinha um designer. E esse designer era o designer da Saborei. Ele fazia os cards, né? As artes da Saborei. Me apresentaram esse designer e eu não sabia nem como solicitar. Porque, de fato, eu não sabia o que era uma agência que fazia isso, né? E organizei a Páscoa, comecei a fazer os posts, fiz umas fotos e uns vídeos eu mesmo, e a gente começou a campanha de Páscoa. E aí eu comecei a aplicar as técnicas que eu tinha aprendido no curso para os posts nos ovos de Páscoa. Sim. Faltando 3 dias para a data oficial da Páscoa, eu lembro que Jaqueline, que é gerente da Saborei, me ligou e disse, pelo amor de Deus, para de postar que a gente já vendeu mais de 500 ovos de Páscoa. Meu Deus! Aí eu disse, não, aí fiquei doido. Eu lembro que eu em casa na pandemia, levantei e disse, não, gente, não, como foi isso aqui? E Sonia mandando mensagem parabenizando, Paulo, batemos o recorde de vendas de ovos de Páscoa, parabéns. Aí aquilo me encheu de alegria, eu disse, é isso, achei o que eu quero. Mas e como é que eu vou viver isso se eu só tenho um cliente? Porque na época, Fernanda, eu não sabia nem quanto cobrar. Eu lembro que eu cobrei R$350 a mensalidade. O povo, os outros agências que me desculpem por ter feito Tava isso. fora do mercado ali. Porque eu não sabia como funcionava. Eu, de fato, caí de paraquedas, mas eu entendi que era aquilo que eu queria. E ali tomou o primeiro gostinho ali do que você tava... E como eu só tinha Saborei de cliente, eu ia todos os dias pra Saborei, de manhã e de tarde. Olha. Botava a minha touca e ficava lá. O povo na cozinha fazendo bolo salgado e eu filmando, postando. E aí foi acontecendo. Aí um dia eu postei no meu Instagram. Graças a Deus eu sempre tive um resultado muito bom assim, nas minhas redes sociais. E aí um dia eu postei no meu Instagram, estou aqui gerando resultados na Saborei, porque eu tinha visto essa frase no curso. Sim. E aí comecei a fazer isso com frequência, estou aqui gerando resultados. Aí pedia para alguém tirar uma foto minha filmando. Fazendo o seu making-off. Isso, exatamente. Já vendo as técnicas que eu tinha aprendido no curso. Aí, tipo, às vezes montava um planejamento e aí eu postava uma foto, planejamento, post e Saborei. E aí ia postando. Dessas minhas postagens no Instagram, as pessoas começaram a se interessar. E aí foi quando eu fechei o segundo cliente. Do segundo cliente eu fui pro terceiro, do terceiro eu fui pro quarto e aí cheguei em 5 clientes. Quando eu cheguei em 5 clientes, os digitais influencers começaram a me procurar. Porque eu já tinha a Saborei e eu fazia ações com a Saborei, com os digitais. Eu tinha na época uma loja de pijamas. Sim. E aí eu fazia também essas parcerias, porque ainda era pandemia, 2020, todo mundo fechado, 100% online. Tudo online. E aí os digitais começaram a me procurar. Quando os digitais começaram a me procurar, a gente começou a fechar essas parcerias, né? E aí tem algo muito interessante, que eu acho que também pouca gente sabe disso. Eu nunca ganhei R$1 de porcentagem de nenhum digital influencer. Eu nunca cobrei. Nunca. Isso é fato. O digital influencer, né? Nessa cidade que disse, eu já paguei Paulo para Paulo me indicar. Mentira. Porque eu sempre acreditei assim, você vai dar o seu melhor e aí eu vou lhe apresentar a empresa. Se a empresa gostar do seu trabalho, você fica. Que é o caso, a gente tem a parceria do Camarote Tequila, que todo ano a gente lhe manda o kit. Você foi ano passado, porque eu te indiquei lá, os donos adoraram. Esse ano eu nem precisei colocar seu nome, porque já estava, quando eu peguei a lista, já estava, porque eles disseram do trabalho que você tinha feito lá. Então, acho que cada um mostra o seu trabalho e você fica se você for bom. Uhum. Eu nunca quis essa responsabilidade, porque eu já tinha algumas responsabilidades. Sim. E aí começamos a trabalhar com essa parte dos digitais influencers nesse setor. A empresa, o meu cliente precisava de um suporte ali para fechar uma parceria de um ensaio, fechar um recebido, uma coisa do tipo. Eu fazia essa ponte. Muitos deles viravam e diziam, e Paulo, quanto é que você cobra para poder fazer isso? Nunca cobrei. São 4 anos e eu nunca cobrei. E eu, como já fui também, eu sei que realmente isso não acontece. Eu não cobro. Porque nunca acho que foi cobrado. O seu é seu, você vai fazer seu trabalho, você recebe, e o meu é meu.
E aí, quando eu tinha 5 clientes, eu senti a necessidade de expandir, porque eu sozinho já não estava mais dando conta de tudo isso. Eu já tinha regularizado o valor, né? Já entendia como era um pouco o mercado. Como funcionava. Aí eu disse, rapaz, a primeira coisa que eu preciso é de um designer, porque eu não sei fazer nada de card. E a foto a gente ainda vai se virando aqui. Mas card eu não sei fazer nada. Eu não sei usar Photoshop. Na época eu não tinha Canva, eu acho ainda. Não sabia nada. E aí eu fui atrás do designer da Saborei, que já tem essa parceria comigo na Saborei. Né? Chamei ele para reunião, disse, ó, é o seguinte, parece que tá nascendo uma agência. Sem querer, meio que de paraquedas, ali está nascendo uma agência. Parece que está nascendo uma agência. E eu preciso de um designer. E como a gente já tem uma relação massa, porque você entende as coisas que eu lhe peço, e a gente brigava muito, que ele use o Trello para fazer... Eu digo, não sei usar Trello, vou pedir aqui, mesmo no WhatsApp, você vai entender. E você vai entender. E aí fiz o convite a ele. Eu digo, você quer sair da Saborei e quer ficar comigo? Nisso, a Saborei tem apresentado ele, né? Olha. Você quer sair da Saborei e quer vir ficar comigo? Eu já tenho 5 clientes e a gente vai crescer juntos. O nome dele é Marcos, inclusive, Marcos Alexandre. E ele topou. E ele é uma das pessoas, Fernanda, que eu sou muito grato na vida até hoje. A gente briga bastante. Porque Marcos é meu colaborador até hoje. Que bom. São 4 anos juntos, sabe? Mas ele foi a primeira pessoa que acreditou. E aí, até pela proposta na época financeira que eu fiz, nenhum designer aceitaria. E ele é muito bom. Não é tipo, não é bom pouco não. Ele é surreal de bom. E ele aceitou e disse, eu vou com você. E aí ele veio. Saiu da Saborei. E foi pra você. E até hoje Soninha disse, você tomou meu design. Eu lhe contratei e você veio pegar o meu. Foi. E aí a gente começou a tocar o barco juntos. E uma coisa que eu acho bastante interessante, para você ver a força do digital. Quando eu comecei a postar essas coisas do gerando resultados, na época, as pessoas começam querendo entender o que é que está acontecendo. E eu sempre fui muito uma pessoa de observar a porta que estava abrindo para mim e entrar por aquela porta. Claro, sem me aproveitar, só para entender que aquele espaço seria meu. Sim. E aí uma das coisas que me projetou também bastante, eu tenho uma amiga que ela é engenheira e ela foi fazer um ensaio fotográfico dela. Assim como ela era recém-formada, estava querendo se posicionar. E aí eu virei para ela e disse, Sabrina, deixa eu ir com você. Aí ela, pra quê? Ela disse, eu não quero fazer nada, eu só quero ver como é esse ensaio. Aí ela, mas Paulo, tu vai ficar fazendo o que lá? Eu digo, eu só quero enxergar e olhar. Aí ela disse, tá bom. Aí o ensaio, fui com ela pro ensaio, o ensaio era numa obra, ela também é muito criativa, ela disse, eu vou pra uma obra e vou subir em cima dos blocos, vou pegar projeto. Eu disse, tá certo, vamos. Cheguei com ela lá. Quando a gente chegou no ensaio, eu comecei a observar o fotógrafo trabalhando, tirando as fotos dela e da sócia dela, e eu comecei a me envolver. Disse, posso ajeitar isso aqui? Aí fui lá e ajeitei a roupa dela, que estava um pouco fora do lugar. Eu disse, e se a gente colocar o projeto assim e colocar o capacete aqui? E aí foi fluindo. E no meu coração eu senti aquilo ali. Eu gosto de fazer isso. Dessa direção. Eu gosto disso aqui. É isso aqui que eu gosto de fazer. E aí a amiga dela tirou uma foto e ela postou. Ensaio fotográfico, fotógrafo tal, com assessoria de Paulo Bittencourt. Pronto. Aí, depois desse post, quando juntou esse post com as coisas da Saborei, as coisas começaram a andar. De 5 clientes, eu lembro que de uma vez só eu passei para 9. Numa mesma semana, fecharam 4, assim, de vez. E a gente foi crescendo. Todo crescimento tem seus prós e seus contras. Eu lembro que, na época, eu recebi muitos prints, sabe, Nanda? Das pessoas que tiravam print dos meus stories e mandavam em grupos. E às vezes um amigo meu estava no grupo e mandava, rapaz, Paulo largou o direito, largou o Jaque para ficar frescando na rua, arrumando o povo. Sim. Desse jeito. Eu lembro, nunca esqueci esse print que eu recebi. Outra pessoa uma vez falou bem assim, poxa, esse menino não fazia direito e agora tá com o negócio de trabalhar com o Instagram, ele tá ficando doido, né? Vai passar fome. São aquelas frases que marcam que talvez, a depender ali do Paulo, se não acreditasse nele,
teria Bem desistido, paralisado. né? Teria se desestimulado Exatamente. com aquelas mensagens negativas que todos nós estamos propícios Isso. a passar, né? Eu passei, você passou, Sim, você que está nos assistindo com agora pode certeza. estar passando por essa fase, mas saber enxergar o que realmente você quer Isso. e se sentir bem. Não, eu estou bem, porque os comentários, eles não vão pagar suas contas, os comentários negativos. Quem paga nossas Exatamente. contas somos nós. Quem cuida do nosso bem-estar somos nós. trabalhando muito. E trabalhando muito. Então, a gente tem que ter essa calmaria de saber Sim, filtrar. Porque da mesma proporção que vem um elogio, que é muito bom ouvir, né? Sempre é muito agradável, mas o elogio em si só, ele não tem a mesma força de fazer o resultado ali sozinho acontecer. Exatamente. Né? E Então, eu acho muito que esse mundo gira, sabe? Que inclusive a pessoa que mandou isso, que não entendeu porque eu tinha trocado isso, foi minha cliente recentemente, sabe? o bom é esse. Aí você não parou assim e fez, rapaz, você lembra que você mandou? Aí, quando ela chegou, que eu atendi na minha mesa, no meu escritório, eu disse, não acredito não, que essa pessoa marcou comigo, né? E fiz um excelente trabalho, batemos metas também, porque eu não, de fato, não levo isso em consideração. Só que para você ver como são as coisas, isso é interessante também para a galera que acompanha o podcast saber dos desafios de empreender. Nem em casa eu tive o apoio para abrir a PG7. E minha mãe se arrepende muito disso. Ela fala isso. Se você conversar com minha mãe fala abertamente com você sobre isso. Minha mãe, eu lembro que você sabe que todo começo é muito árduo. Sim. E para mim conseguir cliente no começo foi muito difícil. Eu tenho um caderninho azul, que eu tenho esse caderno guardado até hoje. E eu passava nas vitrines das lojas e anotava o nome da loja e dizia a ideia que eu ia ter, caso aquela loja fosse minha cliente. É mesmo? Já tinha aquela visão. Exatamente. E como eu não tinha escritório, não tinha nada do tipo, como a Saboreira era minha cliente, quando alguém marcava comigo, eu atendia na Saboreira e dizia, vamos fazer um lanche na Saboreira. Já fazia ali a ponte. Exatamente. E o que é que acontece? Muitas vezes minha mãe passava e me via com o caderno na mão, andando na rua, sabe, naquela luta, procurando cliente. Eu chegava em casa muito cansado à noite, minha mãe dizia, isso não vai dar em nada. Volte pro escritório. E pontuando de que, às vezes, a mãe, é um pai, é uma pessoa de sua confiança. Sim. Quando E eu fala entendo que isso, não é por não querer apoiar, é o medo, de e se não der certo? E se não der certo? Se, às vezes, eles se acabam se apegando mais ao e se não der certo, exatamente, enquanto nós estamos com a visão, mas e se der certo? Focar, não dá e certo. Filtrar e focar no e se der certo. Mas isso é mais pra... A gente vive mais isso, porque a gente tem aquele pensamento, aquela visão, e a gente trilha esse caminho. Né? Então, a pessoa que está de fora é realmente por preocupação e por medo. Minha mãe tinha esse cuidado. E hoje, se você virar para... E hoje, tipo assim, o orgulho dela é dizer, eu sou mãe do dono da PG7. Às vezes tem alguma campanha, alguma coisa relevante assim que a gente faz, não que as outras não sejam, mas tem algumas que se destacam, né? Aí ela esquece que eu tenho um outro número dela, aí ela faz um textinho e manda numa lista de transmissão. Essa campanha foi o meu filho que produziu. Toda orgulhosa agora. Aí ela não sabe o que eu vejo, ela vai saber agora, ela não sabe o que eu vejo, sabe? E aí eu digo, rapaz, Deus é muito bom, porque eu vi a preocupação nos olhos de minha mãe não dar certo, sabe? De eu ter nadado e ter morrido na praia. E hoje, graças a Deus, né, todos esses desafios me fizeram ser o profissional que eu sou hoje. Né? Eu acho que a melhor conquista do empreendedor não é nem você ter essa relevância no mercado em resultados financeiros. Claro que o financeiro é excelente também. Financeiro, a gente pode pensar uma consequência do meu trabalho árduo de agora, né? Isso, mas eu acho que o mais legal do segredo do empreender é você olhar para trás e você ver que valeu a pena. Principalmente no digital, que é tão desmerecido, e você sabe disso, sabe? Tanto o digital influencer como a agência, hoje, graças a Deus, essa página tem virado bastante e as pessoas elas entenderam a nossa importância. O digital hoje é o momento. Hoje o mercado ele não funciona sem o digital. Sua empresa, independente dela ser online, física, ela não funciona sem o digital. Mas foram 4 anos de muita luta, sabe? E o que eu fico mais orgulhoso ainda é ver que deu certo, ver que Marcos, que foi meu primeiro colaborador, hoje está comigo até hoje. Nesse mesmo ano de 2020, quando a gente bateu 10 clientes, eu contratei Eduardo, sabe? E Eduardo chegou para mim, eu olhei para Eduardo, encontrei com Eduardo, eu virei para ele e disse, você faz o que da vida?
Ele disse bem assim, nada, só estudo. Eu disse, quer trabalhar comigo? Aí ele disse, quero. Fazendo o quê? Eu disse, eu vou lhe ensinar. E aí, Eduardo terminou no mesmo ano, terminou os estudos, começou a trabalhar comigo. E como o Marcos ficava mais home office, né, no computador, era Eduardo que passava o dia todo comigo. Sim. Sabe? Eu, tipo assim, eu sou muito grato. Que eu lembro que teve um dia que eu só tinha o dinheiro pra gente almoçar 2 coxinhas. E ele tava lá do meu lado, ele olhou pra mim e disse, vai dar certo, eu sei que vai dar certo. Os clientes vão chegar. Eduardo é ótimo, a gente trabalhou um tempo junto, é sempre muito hoje, gostoso. quando eu vejo, tipo assim, quando eu vejo ele chegando no escritório, quando eu vejo ele desenvolvendo com os clientes, quando eu vejo que eu não preciso estar e ele faz acontecer. A gente fez os crachazinhos agora e a agência tem que ser algo mais descolado, né? Aí eu disse, coloque uma frasezinha que ele representa em cada crachá. Aí ele botou bem assim no dele, quando o Paulo morrer, é tudo meu. Arrasou, viu, Eduardo? Quando o Paulo morrer, é tudo meu. Tá vendo? Né? Então, ver essas vidas transformadas que nos dá o gás. Hoje eu tenho uma equipe, nós somos 18 comigo, né? Eu tenho 17 colaboradores hoje na PG7. Quando a gente vai tirar uma foto, todo mundo junto, eu olho assim e digo, meu Deus, como foi isso aqui? Que tanto de gente é esse? Não apareceu, surgiu onde agora. brotou aqui, sabe? Mas o mais legal de ver não é nem a quantidade, é saber que todo mundo que chegou lá teve sua vida transformada. Todo mundo chegou de uma maneira, às vezes sem muito conhecimento, às vezes com muita dificuldade de sociabilidade, muita dificuldade de fala, muita dificuldade de você se relacionar assim, com o seu cliente, porque vivia naquele mundo fechadinho do digital, sabe? E hoje, quando eu vejo todos eles fazendo acontecer, ali executando e principalmente funcionando sem que eu precise estar lá para fazer acontecer, é o meu maior orgulho. Eu acho que dinheiro nenhum no mundo paga essa sensação que eu tenho de olhar assim e ver, valeu a pena, lá, 2020, no sol, com um caderninho, comendo coxinha, e hoje a gente ser essa referência, ser esse escritório enorme e atender tantas marcas aí, Brasil afora, que hoje a gente está atendendo no Brasil todo. Eu lembro que quando eu conheci Paulo, né, o primeiro contato da gente só foi esse bate-papo que a gente teve no café. Foi. E aí, dali, eu conhecia de nome, né, o Paulo. E aí, depois eu já cheguei numa fase, já não estava mais no caderninho, já existia um ponto físico da PG7, quando a gente formou. Nossa primeira salinha. Eram 2 salas, era uma sala que ficava, eu lembro que ficava Paulo e ficava uns 3, 4 colaboradores aqui na parede, cada um com um birozinho, assim, para poder fazer cada um individualmente seu trabalho. E Paulo ficava aqui para fechar os contratos. E aí eu lembro que no dia que eu fui para Paulo, a gente tinha fechado tanto para ele administrar na época a minha empresa, né, as redes sociais da minha empresa, quanto gerenciar a minha parte também, né, que para quem não sabe eu também sou influencer digital. E das boas. E aí, naquela fase, quando eu lembro que quando a gente conversou, que ele topou, a gente tomou um café e ele topou, e eu lembro que ele falou assim, ele fez, não, você só é muito boa, eu vou cuidar da sua empresa e a gente trabalha juntos o seu, que você sozinha desenrola só. E aí eu fiz um vídeo pra chegar, você lembra que eu fiz um vídeo que eu mandei pra você, o vídeo pronto, já editado. Eu mesmo que gravei, eu mesmo que editei o vídeo e mandei pra ele. E eu tava em êxtase pra mim. Aquele momento ali me deixou... pra mim foi como uma virada de chave na minha vida de influência. Ter Paulo, e eu abri a mão com muito orgulho. Meu assessor é Paulo Bittencourt, e eu lembro sabe que a gente fazia uns conteúdos massa, né? Era muito legal. Fez um ensaio bem legal seu. E suas seguidoras interagiam bastante com as propostas que a gente lançava lá. Aí essa primeira sala era a sala da equipe, e a segunda sala era a sala que ele montou para poder fazer as fotos, os vídeos. Era um mini estúdio. Armengado. João Marcos entrasse lá não ia entender nada. Eu ia ficar perdido naquele estúdio, mas era muito legal. Tinha música pra gente se soltar. E aí, ali a gente começou uma parceria. Então, assim, eu conheci Paulo Bittencourt na época que eram 2 salas, que era minúscula as 2 salas, que ele fazia caber a equipe dele, e na outra sala ele tinha o estúdio já montado. E ali, eu trabalhando com o Paulo, eu olhei assim, eu disse, velho, ele sabe que ele é o cara
E ele está agora se estruturando para concretizar isso para o mundo, né? E eu sempre falei isso para ele, olha, eu sou muito feliz em poder ter você para me orientar, me dizer e me mostrar o como. E foi muito gratificante poder trabalhar com o Paulo Bittencourt, ver naquela época que eu vivi ali. E hoje a PG7 já tem 18 colaboradores, sede própria, né? Sede própria. Que está lindíssima. Se você não viu, tem que ver no Instagram da PG7. Que você está devendo uma visita. Estou devendo uma visita a essa sede nova, mas pelo que eu vi está imensa. Enorme. Agora. Você acredita que já está pequeno? Já ficou pequeno de novo. Ficou pequeno de novo. Eu acredito. Mas eu já pisei meu pé no freio. Eu disse, não, gente, calma. Já foi 4 anos de luta, mais 4 eu não aguento, não. Não, mas ficou extremamente belíssimo o escritório. Lá ficou quantos metros lá agora? Rapaz, eu não sei a metragem, porque o que é que acontece? São quantas salas lá? Nós temos 4 salas, um estúdio, e eu fiz uma área de convivência só para a equipe. Porque eu acho que quem acompanha a gente vê que a gente é muito unido. Tem uma família, né? Tem horas que dá agonia. Dia de domingo, gente, vamos descansar. E um bota no grupo, churrasco hoje, digo, não. Pelo amor de Deus. Passou a semana junto, vamos ficar junto no final de semana também. Às vezes eu tenho um abuso de vocês, que vocês não se soltam, velho. Mas que bom também. Que lá, o que é que acontece? Lá, o prédio era de minha mãe e do meu pai. Sim. Né? Minha mãe, ela mora em cima com meu irmão, né? E aí, a Bora gente com o Bruno em cima. Isso, bora com o Bruno em cima. Não aguento o Bruno, fazer só um comentário. O Bruno vira pra mim e faz, Fê, você é a Cláudia Leite do Nordeste. E eu digo, eu não aguento. Me disse hoje que eu não aguento. Eu disse, estou indo pro podcast com Fernanda, com Cláudia Leite. Adoro o Bruno. Bruno, beijo. Demais, Bruno. Um excelente digital influencer, mas que se aposentou, não quer mais. Diz que não quer, não quer, e acabou. E eu também não insisto. E aí, a gente tinha, meu pai tinha com minha mãe, esse terreno desativado embaixo, que era um lava-jato do meu pai. Só que o prédio estava desativado há 9 anos. Sim. Porque meu pai faleceu, minha mãe não quis dar continuidade ao empreendimento de meu pai, por conta das lembranças, tudo. Sim, imagino. E aí virou, tipo assim, um galpão abandonado. Ela reformou tudo em cima para morar, mas embaixo a gente nunca abriu a porta para mexer. Ver como tava. Né? Então tinha uns 7 a 8 anos aí que tava lá abandonado, né? Juntando tralha. E aí veio a necessidade da expansão, né? Que foi, acho que o meu maior desafio como empreendedor. Sabe, Fernanda? Foi o meu maior desafio mesmo, assim, como empreendedor, foi passar assim, por esse momento. Porque é um momento onde você tem que fazer escolhas. Sim. E eu sou criativo, eu não sou administrativo, né? Quem me conhece sabe que a PG7, ela chegou onde chegou, claro que comigo encabeçando, comigo à frente, com a minha criatividade aflorada e essa minha intensidade nas marcas, né? Uhum. Mas chegou também onde chegou porque eu tenho um administrativo muito, muito forte, muito equilibrado e principalmente muito organizado, que é Paloma, minha gerente financeira. Meus braços, minhas pernas, meu corpo, tudo. Então, a gente não aguentava mais. Eu tenho uma foto mesmo que eu dou muita risada. Eu já estava com 15 colaboradores e todo mundo dentro daquela salinha. Daquela que eu vi lá atrás, daquela salinha. E aí eu dizendo, gente, dá mais não, bora. E aí surgiu essa necessidade de expandir. E, graças a Deus, a gente foi fechando algumas parcerias. Né? Eu sou muito, muito grato a Deus assim, por todas as pessoas que me ajudaram. E parcerias que, se eu falo assim, você diz, não, Paulo, é mentira, sabe? Parcerias de tipo assim, de eu chegar no lugar e o orçamento lá nesse lugar da obra dá sei quantos mil, e eu virar e dizer, não tenho cheque, não tenho cartão, o dinheiro, o capital que eu tenho que investir na obra, mas eu sonhei que ia ter isso aí. E a pessoa virar pra mim e dizer, não, mas eu já fiz o seu pedido, depois a gente resolve. De confiar. Sabe? Desse jeito. Eu já fiz o seu pedido, já tá chegando. Daqui a 15 dias chega. Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho. E aí, assim, e quando você vê essas coisas acontecendo, você diz, realmente Deus quer que isso aconteça. E... você vê que tá dentro do seu propósito. Exatamente, dentro do meu propósito. E eu acho que uma das minhas maiores alegrias foi quando ficou pronto, sabe? Eu lembro que quando ficou pronto, a gente marcou um faxinão. Os meninos vieram para poder limpar. Só que antes, minha mãe limpou tudo sozinha. Minha mãe me pediu isso. Minha mãe
E a mãe do meu afilhado, que foi uma pessoa que me criou, tipo assim, trabalhou segunda mãe. 17 anos na minha casa. Então, me viu crescer. E aí minha mãe ligou pra ela e disse, a gente tem que limpar o escritório de Paulo, tem que ser nós duas. A gente não vai contratar ninguém, tem que ser eu e você. E aí, quando ficou pronto, eu cheguei e estavam as duas limpando. Foi o momento onde eu me emocionei. Acho que foi o momento que ela olhou e disse Isso. assim, filho, me perdoe. E aí quando eu vi minha mãe no chão, assim, lavando os banheiros, limpando tudo, e feliz em estar fazendo aquilo ali, eu disse, deu certo. Agora deu certo. Aí no outro dia os meninos chegaram para fazer a mudança. E eu vi, assim, no olho deles, a alegria. Porque, Nanda, eu nunca, tipo assim, uma cadeira que foi conquistada, eu nunca disse, essa cadeira é minha. Sempre foi desse jeito. Gente, tô na luta, correndo, porque vai ser nosso. É um lugar pra gente ter conforto, pra gente ter paz, pra gente fluir nos nossos trabalhos. E graças a Deus deu certo, né? Antes era uma salinha. Hoje eu tenho uma sala do administrativo. Hoje eu tenho uma sala do criativo, que é a minha sala onde eu fico. Paloma fica na sala dela. Aí eu tenho essa sala do criativo onde o cliente eu atendo, onde eu monto as campanhas junto com o cliente. Sabe, a gente tem um compartilhamento ali de ideias bem legal. Hoje os meninos têm uma sala só dos sociais medias, que é onde eles passam ali o dia todo produzindo. E eu, inclusive, sou proibido de entrar nessa sala, né? Porque eles brigam. E o lugar que eu mais gosto da agência é o meu estúdio. Porque eu lembro quando eu fiz minha primeira loja, uma loja de acessórios, que eu tinha uma cliente, eu fiz na sala de minha casa. A gente botou um lençol e a gente tirou essas fotos na sala de minha casa. E nesse dia eu disse, um dia eu ainda vou ter um estúdio bem grande, com tudo que eu preciso. E todas as vezes, se eu entrar agora no meu estúdio, eu entro feliz. Porque você lembra dessa época. Se eu tiver, tipo assim, o dia tá horrível, tá uma correria, mas quando eu puxo assim a porta do estúdio que eu entro, parece que algo assim toma conta de mim. Epa, Paulo, reseta, é aqui. Aqui é o seu lugar. É a sua raiz onde você lembra, né? Exatamente. Paulo, pra gente finalizar, 2 perguntas. Primeiro, o que você diria para aquele Paulo, se um dia você pudesse voltar no tempo? O Paulo que tá lá com um caderninho azul embaixo do braço, olhando as vitrines, o que você diria para ele? Eu diria, não desista, porque você vai conquistar muita coisa, vai dar certo. Acho que eu diria isso, não desista. Vai dar certo, você vai conquistar muita coisa. E para quem está nos assistindo, que está passando por algum obstáculo no empreender e está pensando em desistir, o que você diria? Eu diria o seguinte, se você tem um sonho, e esse sonho é o que faz o seu coração vibrar, porque tem aquele sonho que quando você sabe que ele faz parte de você, ele lhe enche de energia, assim, sabe? Então, se é algo que lhe arrepia, foque, se apegue à crença que você acredita, isso é de extrema importância para você alimentar o seu espírito. Foque nesse sonho e, principalmente, se especialize para isso. Eu nunca vi uma pessoa que tem fé, uma pessoa dedicada a esse propósito e uma pessoa que sabe o caminho que está construindo agir corretamente, dá errado. Todo mundo tem seu tempo. O meu, graças a Deus, chegou. Mas eu digo a vocês, se fosse para mim passar mais 8 anos na luta, eu passaria mais 8 anos, mesmo sem saber o resultado. Porque tudo que eu faço é com muito coração, sabe? E independente de quem seja o cliente. Vibrar na mesma sintonia. Vibrar na mesma sintonia. A campanha, ela tem que... Eu tenho que olhar, assim, às vezes, quando os meninos entregam uma campanha para mim aprovar, eles já sabem minhas reações, eles têm competição entre eles que eles fazem. Aqui ele postar primeiro é que ele mais gostou. Eu nunca prestei atenção nisso, sabe? E, tipo assim, independente de qual seja a empresa. E eu tenho um cliente hoje, Nanda, do A ao Z. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma cliente que a gente inaugura ela essa semana, sabe? E ela era uma loja online. E para me contratar, ela juntou dinheiro no cofre durante 3 meses. Ela é uma jovem empreendedora, 19 anos. Nossa, que história. E ela, desde o ano passado, ela respondia os meus stories. Paulo, um dia eu vou lhe contratar. E aí eu postava alguma coisa assim no segmento dela. Ela, Paulo, você vai fazer o meu. E eu, vai dar certo, vai dar certo. E aí quando foi agora, no mês de maio, ela chegou lá e disse, vim lhe contratar. E tá aqui, vou pagar o contrato integral dos 3 meses.
Que maravilha. Sabe? E a gente inaugura ela agora, depois de amanhã. E isso é o que me deixa feliz, sabe? É saber que, tipo assim, não é porque eu sou desejado e porque a PG7 é desejada, é porque as pessoas reconhecem o valor do nosso trabalho. Então, hoje, eu tenho essa cliente que eu inauguro depois de amanhã, mas eu também tenho uma cliente lá em Miami, nos Estados Unidos, que é uma marca de óculos que a gente faz lá, e que me valoriza da mesma forma que essa moça que a gente vai inaugurar agora, sabe? Então, você ter fé, a fé eu coloco acima de tudo, porque se não fosse Deus eu não teria resistido a tanta coisa. É você ter foco e você se especializar, porque ninguém nasce sabendo tudo. Hoje você é uma das maiores corretoras do Vale do São Francisco, você é uma máquina de vender. Você me dá vontade de ter outra casa. Né? Eu gosto desse sentimento. Você me dá vontade de ter outra casa. Mas eu tenho certeza que para chegar até aqui, você também teve que se especializar, teve que se apegar à sua fé. E principalmente, a gente não passou por cima de ninguém. Isso é o primordial. É o primordial. Então, se você seguir essa regrinha básica, que não é tão básica assim, eu não tenho dúvida que vai dar certo e que você também vai realizar o seu sonho. Paulo, obrigada. Eu que agradeço. Amei ter você aqui hoje conosco. Que bom, foi massa de verdade. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de seguir, compartilhar, curtir, comentar no nosso Instagram. E principalmente também de seguir aqui Paulo Bittencourt nas redes sociais, me seguir e seguir o Podcast com a Nanda, que lá é onde sai todo o spoiler dos nossos episódios. Então você não pode ficar de fora, não perca nenhum. Aguardo todos vocês no nosso próximo Café com Nanda. E foi um prazerzão. Paulo, mais uma vez, obrigada. Nanda, o prazer viu? foi meu. Muito obrigado. Feliz demais de ter você Deus comigo te abençoe, aqui. que as pessoas aprendam com nossa história e aprendam como vale a pena. E não desistam, certinho. não desistam. Não desistam, principal. gente. Não desistam. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.